Olá, alunos do primeiro ano, vamos para mais uma aula de filosofia. Olá, alunos do primeiro ano, vamos para mais uma aula de filosofia. Recapitulando alguns temas, como vocês sabem, nesse período agora de até abril, nós estamos fazendo aí uma recapitulação do conteúdo de filosofia do primeiro ano, para tentar aí levantar alguns pontos, alguns temas que a gente percebeu que ficou devendo, tá? Então nós vamos tentar passar para vocês os conceitos chaves, o básico, né, do que a gente acha que não conseguimos atingir os objetivos. E para os alunos novos, né, que estão chegando aí no primeiro ano, agora no ano de 2021, é o primeiro contato. Esses conceitos também são importantes para vocês, porque na hora que a gente for entrar na discussão mais profunda, vocês já vão ter alguma noção do que é filosofia, e que para vocês é uma disciplina nova, uma forma de ver o mundo novo, tá? Vocês até agora que não tiveram contato ainda com a filosofia, vocês vão perceber que é uma experiência nova, é uma experiência ao mesmo tempo que é nova, uma experiência super importante, porque a filosofia ela tem como seu papel principal fazer com que os alunos, fazer com que as pessoas enxerguem o mundo de um novo ângulo do senso comum. O que é o senso comum? O senso comum é aquele tipo de conhecimento que a gente adquire, mas que não faz nenhum questionamento, todo mundo aceita. Diferentemente do senso crítico. Todo conhecimento do senso comum ele é errado, ele não é válido? Não é isso. Mas para que nós tenhamos certeza que o conhecimento, mesmo ele vindo, mesmo você aprendendo ele no senso comum, ele tenha validade, é importante, é fundamental para ele chegar, para vocês terem a conclusão que realmente ele é um conhecimento válido, ele tem que passar pelo senso crítico. E esse senso crítico, ele vai ser despertado, tá? A filosofia, uma das missões da filosofia é exatamente despertar esse senso crítico de vocês, é despertar o senso crítico das pessoas, para fazer com que as pessoas olhem o mundo de uma forma diferente, de uma forma que tenha validade, que tenha a validade da razão, que a razão possa validar, ou seja, que a razão possa tirar todo o véu de dúvida que exija sobre aquele tipo de conhecimento, e vocês terem a clareza que aquilo que vocês aprenderam, que aquilo que foi ensinado para vocês, ele é válido porque passou pelo crivo da razão, pelo crivo da crítica, tá? Por isso é importante o estudo da filosofia. Então, na página lá do livro de vocês, da página 13, tem assim, filosofia de vida. Aí diz assim: as questões filosóficas fazem parte do nosso cotidiano. O que significa isso, gente? O que é algo cotidiano? O que é uma coisa cotidiana? Cotidiano é algo que acontece no nosso dia a dia, na nossa vida, que está presente em todos os momentos, tá? Isso é o cotidiano. Então a filosofia, ela não é algo que esteja afastado da nossa vida, das nossas vidas. A filosofia ela tem que estar presente, e ela está presente na nossa vida. Continuando bem a leitura assim: qualquer decisão que tomamos se baseia sempre em reflexões que podem ser de natureza filosófica. Por exemplo, existem critérios bem diferentes para fundamentar nossas escolhas, como votar em um candidato, trocar de emprego, praticar algum esporte ou ir ao teatro durante o tempo livre.
Essas são escolhas que pressupõem valores que nos orientam, ainda quando não temos muita clareza a respeito deles. Ora, quando paramos para refletir sobre o que é melhor para a nossa vida, estamos fazendo um exercício filosófico. Em outras palavras, a filosofia ela tem essa missão, fazer com que a gente, na nossa reflexão do dia a dia, a gente pode fazer filosofia quando nós refletimos para tomar decisões. Todas as decisões que nós tomamos são decisões baseadas na razão, são decisões de uma certa forma que a gente está fazendo um exercício filosófico? Não. Por quê? Porque o ser humano ele ainda tem ainda um pouco de instinto. O instinto do ser humano ele faz com que nós tomemos decisões assodadas, ou seja, sem pensar, como se diz popularmente. Essas decisões são decisões filosóficas? Não. Quais são as decisões filosóficas? As decisões filosóficas são as decisões que nós fazemos utilizando o exercício da reflexão. O que é isso? Uma decisão pensada, analisada, não de forma emocional, mas de forma racional. Contrário da emoção é a razão, ou seja, a gente tem que fazer a escolha depois de analisar, e a gente fazendo essa escolha, a gente vai ter certeza que a gente está tomando o melhor caminho, fazendo a melhor escolha. E isso é o exercício filosófico, é você pensar sobre suas ações, tá? Aí diz assim: desse modo, quantas vezes você já se perguntou sobre conceitos como amor, amizade, fidelidade, solidão e morte? Certamente já discutiu sobre esses assuntos com seus amigos e observou que nem sempre os pontos de vista coincidem. A disposição para filosofar decorre do fato de sermos pessoas racionais e sensíveis, capazes de dar sentido às coisas. Chamamos de filosofia de vida a esse filosofar espontâneo, sem nenhum método, porque a filosofia ela tem um método racional, mas a gente muitas vezes no nosso dia a dia nós fazemos algumas discussões, alguns debates, discordamos ou concordamos com pessoas. Essa atitude de você questionar, essa atitude de você perguntar, essa atitude de você querer saber, muitas vezes você não sabe como chegar ao conhecimento, mas você deseja esse conhecimento. Isso é o que nós chamamos de filosofia de vida. É esse filosofar espontâneo, onde mesmo a pessoa nunca tendo estudado história da filosofia, estudado pensamentos de filósofo, correntes filosóficas, mesmo se a pessoa nunca tendo tido contato, nunca teve contato com a filosofia construída na história da humanidade, mesmo assim as pessoas têm esse filosofar, esse questionar espontâneo. É a filosofia da vida. Por que filosofia da vida? Porque ela nasce de forma espontânea. O que é uma coisa espontânea? Simplesmente ela nasce. Simplesmente ela existe. Aí, ó, filosofar do especialista. Continuando aí. O que seria esse filosofar do especialista? Vamos ver. Filosofia de vida, na verdade, é uma pré-filosofia, aquele que vem antes da filosofia. E foi exatamente esses questionamentos filosóficos que fizeram com que as pessoas começassem a questionar o que muito tempo da humanidade ela trabalhou para chegar à verdade. O que a humanidade trabalhava, qual era o método
que a humanidade usava para chegar à verdade, até um determinado tempo da história da humanidade? O mito, tá? O que é um mito? É um pré-filosofar, é algo que fazia que as pessoas perguntassem. As respostas que não eram respostas racionais, eram respostas mitológicas, eram respostas, muitas vezes, para se explicar algo, se fazia o quê? Se criava uma narrativa, onde essa narrativa era uma narrativa fantástica, era uma narrativa que as pessoas simplesmente passavam a acreditar, porque eram narrativas muito belas, muito com muitos detalhes de heroísmo, muitos detalhes de grandes batalhas. Então era algo fascinante. E ali passava a ser aquelas histórias que eram contadas no mito ou nos mitos, elas eram simplesmente aceitas. Elas eram aceitas. Por exemplo, lá se você vê a sociedade que se utilizou muito do mito, foi a sociedade grega. Ou seja, tem a chamada mitologia grega. Lá tem toda uma história, tem todo um mundo fantasioso, tá? Na mitologia grega. Casos de heróis, de deuses e tudo isso. Então, ali tudo ia explicando muitas coisas que aconteciam. Por exemplo, a caixa de Pandora mesmo. A caixa de Pandora era uma caixa onde eu não me recordo muito bem a história, mas alguém abriu essa caixa e saiu todos os males do mundo. E alguém chegou, fechou e ficou presa à esperança. Então, as mazelas do mundo eram explicadas através dessa questão da caixa de Pandora. Para vocês terem uma noção, se para você explicar as doenças, tudo não, essas doenças aí que vieram da caixa de Pandora. E as pessoas passavam a acreditar. Mas as pessoas nessa época já faziam pré-filosofia, porque elas já perguntavam, até porque se elas não tivessem questionado, o mito não teria surgido. Só que depois disso aí, depois do mito, o que vai acontecer? Vai surgir na Grécia, tá? Os primeiros filósofos, os chamados pré-socráticos, que eles recebem o nome que vão receber esse nome porque o marco divisório da história da filosofia é Sócrates. Então existem os pós-socráticos, aqueles que, apesar de não ser chamado assim, cada um vai ser chamado por seu nome, mas todos aqueles filósofos que vêm antes de Sócrates, eles vão receber o nome de pré-socrático. Os mais conhecidos, Tales de Mileto, que foi o primeiro na história, né? Entra como sendo o primeiro filósofo grego, Anaximandro, Zenão de Eleia, Pitágoras de Samo, Heráclito de Éfeso, Parmênides. Então são vários desses filósofos que recebem o nome de pré-socráticos, que eles tentam responder o mito, os mesmos questionamentos do mito, mas de uma forma mais racional, de uma forma mais utilizando-se a discussão e não mais uma explicação mágica como o mito fazia. Depois disso aí, então, essa aí é a chamada, quando você passa a fazer utilizar esse método, o método racional, nós vamos estar fazendo aí a filosofia dos especialistas, tá? Quando a gente passa a usar um método. Então, diz bem no parágrafo. Então, que tipo de pensar é esse do filósofo? Não é melhor nem superior a dos outros, mas diferente, porque se propõe a problematizar nossos pensamentos e nossas ações. Então isso é o grande papel do filósofo. O que seria esse problematizar? O que é problematizar, pessoal? Significa dizer
que essa questão de problematizar é você perguntar, é você indagar, é você procurar conhecer a partir dos seus questionamentos, você procurar entender. A criança ele é um filósofo nato. Ele pergunta tudo, tá? Quando ele está começando a conversar, está começando a descobrir a própria língua, a própria linguagem, a própria capacidade de se comunicar. A criança ele é muito curioso e ele faz pergunta desconcertante. É mais ou menos o que o filósofo faz, só que lógico, agora na fase adulto. É mais ou menos o que o filósofo faz. Ele vai problematizar, ele vai levar um problema para tentar ser resolvido, para chegar ao conhecimento. Ou seja, para o filósofo, só se chega ao conhecimento a partir da problematização do objeto a ser conhecido. Então esse é o grande diferencial do pensamento filosófico, do pensamento do filósofo e da filosofia. Então ela não se coloca como sendo uma ação superior, mas se coloca como sendo ação problematizadora. Eu quero desvendar o mundo, mas esse desvendar o mundo é a partir dos meus questionamentos, da minha razão, da minha capacidade de conhecer as coisas. Aí assim, é possível definir filosofia. Olha interessante aqui, talvez você esteja se perguntando como então definir o que é filosofia. O filósofo alemão Edmund Husserl diz que a filosofia, ao mesmo tempo que assume desconhecê-la e completamente afirmando que apenas os pensadores secundários estão contentes com suas definições, ou seja, explicitar o que é filosofia já é em si uma questão filosófica. Portanto, mesmo quando os pensadores se arriscam a dar a resposta, sabe que são sempre imprecisas e provisórias. Por quê, gente? Primeira coisa, vamos só aprender aqui uma coisinha, tá? A palavra, você pode definir a palavra filosofia. O que seria filosofia? A palavra filosofia é uma palavra de origem grega, que na verdade é a junção de duas palavras, né? Então nós temos aí filos é amor. Ela pode ser traduzida para o português, já que ela é grega, ela pode ser traduzida por amor ou amizade, tá? Sofia, ela pode significar logos, que é uma palavra muito usada na filosofia, o termo logos, ou sabedoria. Então, que são sinônimos. Então, nós podemos dizer que a definição da palavra filosofia é amor à sabedoria. Mas isso define o que é filosofia? Não. Como Husserl fala, até mesmo os filósofos que se arriscaram a dar uma definição do que é filosofia, nem eles podem até se arriscar a dar essa definição. No entanto, eles sabem que são provisórias, que suas definições são provisórias, que cada filósofo, aqueles que se arriscam a dar essa definição, eles sabem que são provisórias as definições. Então não se tem uma definição pronta, acabada do que seja filosofia, tá? A filosofia não é um saber. Soa estranho essa afirmação, tá? Aí diz assim, não é um saber que ela não constitui uma doutrina, no sentido de uma teoria ou conjunto de conhecimentos. Ou seja, a filosofia não é uma doutrina, a filosofia ela não é uma ciência. Por que ela não é uma ciência? Um dos critérios
um dos critérios para definir o que é ciência e não é ciência, é ter um objeto de estudo. E a filosofia, ela se preocupa com todas as ações humanas. Ela tem uma reflexão em todas as ações humanas. Por exemplo, quando você vai fazer, no nosso caso, no curso de filosofia, a gente não vê tanto, a gente estuda muitos filósofos, estuda muito forma de pensamento e muitas correntes de pensamento filosófico. Quando você vai fazer um outro curso, por exemplo, no curso de geografia, tá? que é um dos cursos que eu fiz, ou seja, a gente vê lá filosofia da educação. O que significa essa palavra filosofia da educação? A palavra se diz filosofia da educação porque a filosofia ali, como é um curso de licenciatura, de formação para professor, vocês vão ter o quê? Vocês irão ter um curso, aliás, uma disciplina que vai debater, que a filosofia vai debater a questão da educação. A reflexão filosófica ali num curso de licenciatura, que é o curso de formação de professor, a filosofia vai fazer uma discussão ali com aqueles alunos, assim, aquela disciplina, ela vai tratar sobre educação. Quem, por exemplo, vai estudar a disciplina de direito, vai ter o quê? Filosofia do direito. Por que isso? Porque naquele ponto ali, a filosofia, ela vai se preocupar